Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o conceito de função, ou seja, melhor dizendo, nós vamos começar a falar sobre o assunto de funções, né? O assunto de funções é o assunto base, né, do todo o conceito do cálculo, né? E eu acho interessante a gente fazer assim, antes de apresentar o conceito de função, eu vou fazer uma introdução do conceito de função, certo? Porque eu acho muito, e eu me coloco enquanto professor como um pouco de culpa nisso, né? Eu acho muito forte essa introdução ao conceito de função, da forma como eu apresentei por muitos anos, e eu acho que talvez seja melhor fazer uma apresentação, introduzir elementos que fazem parte do conceito de função, e depois disso a gente, numa outra videoaula, falar propriamente do conceito de função, beleza? Então, eu vou falar um pouco sobre relações e como esse conceito ele vem trazendo elementos e como isso vai assim, dando base até melhor para o entendimento do conceito de função. Isso eu acho interessante porque assim, assim, o conceito de função, a ideia de função, ela não se constitui simplesmente de um conceito matemático, né? Ela abrange outras áreas do conhecimento, em especial a computação. Então, tendo um bom entendimento sobre essa ideia de função, eu, enquanto professor de cálculo, eu acredito que isso também pode contribuir para um melhor entendimento nas disciplinas que envolvem computação propriamente dita. Então, acho melhor a gente fazer um tratamento um pouco mais básico, né? E mostrar também como essa relação com a teoria de conjuntos ela vem dando base para o conceito de função, beleza? Então vamos discutir a parte teórica desse assunto. Bem, então vamos começar hoje o estudo de funções, certo? Né? Então, mas como eu disse já na sua parte introdutória, antes de falar do conceito de funções, eu vou falar de um outro conceito, um conceito de relações, beleza? Então, relações e aplicações, tá? Então, já como eu disse, né, antes de falarmos do conceito de função, iremos apresentar esses elementos que compõem o assunto de funções. Ao falar desses assuntos, eu entendo que eles dão uma estrutura melhor para o entendimento do conceito de função, tá? Eu vou apresentar esses conceitos para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são as relações binárias, também ou conhecido como produto cartesiano, perdão. Então, vou dar uma definição para vocês. Dado dois conjuntos E e F não vazios, chama-se produto cartesiano de E por F o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y com x em E e y em F, certo? Então vocês percebam que nesse primeiro momento eu já estou chamando a teoria de conjuntos. Então o par ordenado vai ser feito por uma junção dos elementos do conjunto E com os do conjunto F, né? Então, os elementos X eu pego do conjunto E e os elementos Y eu pego do conjunto F, tá? Uma notação matemática para isso é E cartesiano F, né? Essa simbologia aqui, E cartesiano F, né? Tal que acontece o quê? E cartesiano F é o par ordenado XY, onde x pertence a E e y pertence a F, tá? Agora vamos pensar o seguinte: se o conjunto E e o conjunto F são o conjunto dos números reais, né? Então as relações que nós vimos nas videoaulas anteriores que falam sobre o conjunto dos números reais, a gente pode pensar nelas também como relações. Por exemplo, a igualdade é uma relação, a desigualdade x diferente de y também é uma relação, e x menor que y são relações. Então, aquelas relações que nós vimos, aquelas relações de ordem que tínhamos na aula que falamos do conjunto dos números reais, elas também são consideradas relações aqui dentro desse conjunto. Então, eu pego dois conjuntos E e F e eles são os reais, tá? Então, eu tenho o conjunto E que é o real e o conjunto F que é o real. Isso é uma questão que muita gente às vezes fica na dúvida. Mas tal, eu posso pegar o conjunto E como sendo real, o conjunto F como sendo real, e o produto cartesiano seria R por R, tá bom? Então eu vou pegar algum exemplo para vocês ali, tá? Então considere o conjunto E formado por 0, 1, 2, 3, continuando,
e o conjunto F vem dos números negativos até o menos 1. Então, uma relação é uma relação entre os elementos de E e F se fizeram satisfazer a condição x mais y é igual a zero, em que x representa os elementos de E e y os elementos de F, tá? Então, como é que a gente poderia fazer essa relação ali, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa relação agora, tá? Bem, então para adiantar eu já coloquei aqui os conjuntos E, 1, 2, 3, o conjunto F que vem dos números negativos até menos 3, menos 2, menos 1, tá? E também já coloquei aqui o E cartesiano F. O que quer dizer o E cartesiano F? Quer dizer que é o par ordenado XY com x pertencente ao conjunto E e y pertencente ao conjunto F. Ou seja, esse par ordenado vai ser satisfeito quando eu pegar elementos de E para a primeira coordenada e elementos de F para a segunda coordenada. Só que ele tem uma condição. Qual que é a condição? Que a soma desses elementos tem que ser igual a zero. Tá? Então, alguns possíveis casos ali, tá? Para que seja satisfeito isso daqui, ó. A soma, o primeiro elemento tem que ser em x. Então, se eu pegar x igual a 1, qual que vai ser o que vai somar com ele vai dar zero? O menos 1. Uma outra situação. 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, certo? Então, o que acontece? Eu estou pegando elementos do conjunto E, que são esses elementos aqui, que 1, 2, 3 continua infinitamente, e o do elemento F, que vem dos números negativos até o menos 1. Então, quando eu somo eles, a minha resposta é zero. Então, a condição para que eu tenha esse cartesiano, esse par ordenado, depende dessa relação aqui. Então, todos esses elementos fazem parte dessa condição, satisfazem essa condição e, por conta, fazem esse par ordenado aqui, tá? E, no caso, tem esse produto cartesiano aqui, tá bom? Bem, então, com base no exemplo que nós fizemos, agora a gente pode ter uma ideia informal do conceito de relação. Então, essa relação ele é um sistema aqui constituído de alguns elementos, tá? Quais são eles? Um conjunto de partida, um conjunto de chegada, o conjunto de partida é o conjunto E, o conjunto de chegada é o conjunto F, uma sentença aberta, P de XY, em que x é uma variável no conjunto E e y é uma variável no conjunto F. Ou seja, eu pego elementos do conjunto E, variando esses elementos no conjunto E, e pego elementos do conjunto F também variando, tá? Sentença essa tal que, para todo par ordenado AB pertencente ao produto cartesiano, ao cartesiano E cartesiano F, a proposição pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, agora vamos pegar aqui esse exemplo. Então, considere que o conjunto de partida e o conjunto de chegada são os reais, tá? Então, todos os números ali. E a sentença é x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, eu tenho um sistema, tenho um conjunto E, que é o conjunto dos reais no caso, e o conjunto F, que também é o conjunto dos reais, e uma sentença x ao quadrado mais y ao quadrado. E dentro desse sistema eu tenho vários pares ordenados. A questão é quais os pares ordenados vão satisfazer essa condição aqui, tá? Para que elas sejam verdadeiras. Então os pares ordenados verdadeiros são 1 menos 1, 1 ao quadrado 1, menos 1, 0, menos 3 ao quadrado 9, menos 9, 0, 2 ao quadrado 4, menos 4, 0, 0 e 0. Esses todos satisfazem essa condição. Então, esses pares ordenados são verdadeiros para essa sentença. E falsos, ou seja, que não satisfazem essa condição, é 0 e 1, menos 1 e 4, e 3 e 6. Por quê? Se você substituir esses valores para x e y, você vai ver que não dá a situação 0. 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1, então diferente de 0. Menos 1 ao quadrado, 1, mais menos 4 dá menos 3, também diferente de 0. 3 ao quadrado, 9, mais 6, 15, também diferente de 0. Tá bom? Então, dentro de um sistema, né, que tem o conjunto de partida, o conjunto de chegada e uma sentença, a proposição ela pode ser verdadeira ou falsa, tá? O conjunto dos elementos de E, tais que o par ordenado AB é verdadeiro para alguma sentença,
pelo menos de um elemento de F é chamado domínio da relação e é denotado por D de R. E o conjunto de elementos de F tais que pelo menos um elemento de A pertencente a E verifica-se que o par ordenado é chamado imagem da relação e é denotado por imagem de R. Então vamos lá, tá? Então o que acontece? Quando eu pego esse conjunto, esse sistema em que há satisfeito a condição verdadeiro, tá? Então o conjunto dos elementos de E, tais que o par ordenado AB é verdadeiro para alguma sentença, para pelo menos um elemento de F é chamado de domínio da relação. Então, no nosso caso lá, nós tínhamos lá o nosso exemplo, tudo bem? Então, lá, os elementos que satisfazem esse par ordenado verdadeiro, eles são chamados, os elementos de E, perdão, eles são chamados do domínio da relação e é denotado por D de R, tá? Agora, o conjunto dos elementos de F, tais que pelo menos um elemento que eu pego no conjunto E verifica se o par ordenado, é chamado imagem, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês verem, tá? Então, eu tenho o conjunto de partida formado por 0, 1, 2, 3 e o conjunto de chegada menos 3, menos 2, menos 1 e a sentença é dada por y igual a menos 2x, tudo bem? Então, o domínio da relação, eu posso colocar 1, 2, 3 e assim vai indo. Por quê? Porque se eu colocar aqui, quando eu colocar o número 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, aqui. Quando eu coloco 2, menos 2 vezes 2, menos 4, tá aqui. O conjunto, o elemento 3, menos 3 vezes 2, menos 6 e assim vai indo. Então, aqui ó, eu estou dizendo para vocês que o conjunto de chegada é os números negativos até o 1. E o conjunto de partida são o 0, 1, 2, 3 até vai e continua, certo? Então, aqui no nosso caso, ó, vamos olhar o conjunto dos elementos tais que o par ordenado AB é verdadeiro para alguma sentença para pelo menos um elemento de F. É chamado domínio. Então, olha lá, quando eu pego esses elementos aqui, ó, e substituo nessa sentença, eu consigo obter elementos dentro do conjunto de chegada. Então aqui eu tenho o domínio da relação. E a minha imagem são quem? São as minhas, assim, as minhas respostas propriamente ditas, certo? Então, por exemplo, ó, o menos 1 não faz parte do conjunto imagem. Por quê? Porque não existe elemento que multiplicando por 2 me dá a resposta menos 1, partindo do princípio que esse é o meu conjunto de partida. Tá bom? Beleza? Então essa relação de conjunto domínio e conjunto imagem, a gente pode dizer o quê? Que são elementos fundamentais e assim, eu estou tentando trazer uma linguagem diferente do que propriamente é no conceito de função, beleza? Vamos refazer essa definição utilizando a linguagem de conjuntos. Então, chama-se relação binária de E em F todo subconjunto R de E cartesiano a F. Ou seja, R é a relação de E em F se e somente se R está contido no produto cartesiano E por F, e sob essa perspectiva podemos afirmar que a relação R é um conjunto de pares ordenados pertencentes ao cartesiano, tá? Então olha lá. Então, novamente, chama-se relação binária todo subconjunto de F. Então isso é uma coisa que nós temos que olhar. Então, uma relação binária, o que é? Todo subconjunto do produto cartesiano, tá? Então, um exemplo. Eu tenho ali, ó, 0, 1, 2, 3, né? No conjunto E, no conjunto de entrada, e no conjunto de chegada, né? Conjunto de saída, conjunto de entrada, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, olha lá. O produto cartesiano EF, E cartesiano a F, são 0, 4, 0, 5, 0, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ou seja, o cartesiano são todas as possibilidades que eu tenho. Agora, agora sim, ó, qualquer subconjunto de E é uma relação, né? Então, ou seja, qualquer subconjunto que eu pegar, por exemplo, o vazio é uma relação. Uma relação 0, 4, 0, 5, 0, 6. Essa aqui é uma relação, porque estou pegando um subconjunto do cartesiano. Uma outra relação 0, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 6. E uma outra relação 3, 4, 3, 5, 3, 6.
todas essas são uma relação, e são relações binárias porque são subconjuntos do cartesiano E com F. E agora lá, se o conjunto E é igual ao conjunto F e eles são o conjunto dos inteiros, então o cartesiano E por F é conjunto formado por todos os pares ordenados de números inteiros. E uma relação de Z em Z, uma possível relação que eu vou colocar é a seguinte, ó, nós temos lá uma relação, é o par ordenado XY pertencente a Z cartesiano a Z, tal que x é igual a menos y. Então quais são os meus a minha relação no caso ali, tá? Então uma relação que eu estou colocando ali. Posso colocar outras relações? Posso colocar. Então nessas relações eu tenho menos n e n, que vem vindo até menos 2 e 2, porque se eu substituir esses elementos aqui, eu satisfaço essa condição. 0 e 0, 1 e menos 1, e assim vai indo até n e menos n. Então o que, que acontece? Esse é um tipo de relação. E eu vou mostrar isso também no GeoGebra para vocês. Agora, se o conjunto E é igual ao conjunto F, que são os reais, então o conjunto, o cartesiano F, é o conjunto formado por todos os pares ordenados de números reais. Um exemplo desse tipo de relação é essa daqui, ó. Então nós temos uma relação XY pertencente ao cartesiano R, tal que x é maior ou igual que 0 e y é maior ou igual que 0, tá? Eu vou fazer essas representações no GeoGebra para vocês entenderem melhor, tá? Esses dois tipos de relação ali, tá? Então, com o GeoGebra aberto, a gente pode fazer algumas relações aqui para a gente mostrar como é que é esse procedimento e olhar geometricamente o que acontece. Então, vou pegar aqui, ó, o par ordenado 0,4. Ó, observe que ele deu o ponto 0 para x e 4 para y, né? Ou seja, dentro daquele conjunto A, E e F, nós estamos pegando elementos, eu estou pegando o elemento x de E e o conjunto de saída, né? E o conjunto de chegada, o 4. Um outro exemplo, né? E daí ele já me fornece o ponto A. Um outro exemplo, ó, 0,5, tá? E um último exemplo desse caso aí, ó, 0,6. Uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado no GeoGebra é quando você vai fazer isso, para ele não entender como 0,6, é dar um espaçozinho, tá bom? Uma outra relação que nós podemos ter também é essa daqui, ó, 0,4, que já está ali, que coincide os números, né? 1,4, né? 1,5, tá certo? Então, esses são alguns possíveis elementos dessa relação, né? Quando você pega elementos do conjunto. Agora, no nosso último exemplo, nós falamos assim, que ó, nós pegamos assim, o conjunto E e o conjunto F era o conjunto dos inteiros. E tinha uma relação ali, tinha uma sentença aberta. Então, se não me engano, era y igual a menos x, certo? Então, vamos fazer essa relação ali. Então, agora a gente já sabe quem são os elementos. Então, se eu pegar o menos 1 para x, para o conjunto E, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar o 1 para o conjunto F, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar lá, ó. Menos 4, 4. Satisfez a condição? Satisfez, porque quando eu somo eles, isso dá 0. Menos 3 e 3. Menos 2 e 2. Menos 1 e 1. 0 e 0. 1. Menos 1, 2 e menos 2, 3
e menos 3. E por último, 4 e menos 4. Certo? Então, essa relação aqui é aquele último exemplo que nós fizemos. Né? O que é? Que satisfaz essa condição aqui. Ó. Então, nós temos essa relação, né, desses elementos aqui que satisfazem a operação x igual a menos y. Tá? Onde x são elementos do conjunto E e y são elementos do conjunto F. Tá bom? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito assim, desse conceito de funções, né? Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ter várias aulas falando sobre o conceito de função, né? Se você gostou, compartilha com um colega de outras instituições, né? Porque, como eu sempre digo, né, conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço e até a próxima videoaula.